Você já deixou de fazer alguma coisa porque você tinha medo de parecer tosca? De parecer muito algo muito bobo, ou muito mal feito, ou muito imperfeito, simplesmente não o suficiente, ou algo que você queria fazer, ou você mesma? Eu tô lendo o livro Sem Esforço pela segunda vez e eu anotei uma frase, na verdade é um parágrafo que eu quero compartilhar aqui com você, é assim, ó: quando aceitamos a imperfeição, quando temos a coragem de ser tosco, conseguimos dar o primeiro passo. Deixa eu só colocar o microfone aqui, porque eu tô com medo de cortar o. Conseguimos dar o primeiro passo. E assim que começamos, ficamos um pouco menos toscos, depois menos ainda. Mais cedo ou mais tarde, de um início tosco virão avanços excepcionais e sem esforço nas coisas que mais importam. E esse parágrafo, ele faz parte de uma área do livro em que ele está falando sobre como você pode começar alguma coisa, não procrastinar, como você vai avançar e ter progresso. Porque muitas vezes as pessoas paralisam porque elas têm medo de aquilo não estar perfeito ou de não estar bom o suficiente, de parecer bobo, de parecer idiota, de parecer besta. E eu fiquei pensando assim, será que eu já tive isso? E eu tive uma certa dificuldade de lembrar se eu já deixei de fazer alguma coisa por medo de não ser bom o suficiente. E olha, para ser bem sincera, eu acredito que não. Eu normalmente, mesmo não estando perfeito do jeito que eu idealizo na minha cabeça, eu vou lá e faço. Onde eu mais tendo a travar, eu acredito que é na hora de mostrar o valor daquilo que eu fiz. E isso eu tô falando muito em relação ao meu trabalho na hora de vender, que é uma das coisas que eu preciso melhorar. Porque eu sou muito boa em vender coisas que são de outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Minha única carteira assinada é de quando em 2016 eu trabalhei numa livraria no final de ano. Minha mãe falou assim: minha filha, você vai ficar muito tempo de férias na faculdade, você precisa arrumar um trabalho pra você não ficar em casa à toa. E aí, perto da minha casa, tinha uma livraria, que era livraria e papelaria. Fui, fiz a entrevista lá e eles me contrataram pro final de ano. Então, eu amo ler. E aí, gente, eu vendia muitos livros, muitos e muitos e muitos livros. Inclusive, quando eu saí, porque eu fiquei lá acho que um mês e meio ou 2 meses, eu ia lá pra voltar e ficar conversando com o pessoal que eu tinha feito amizade e eu vendia pra quem queria um livro sem nem estar trabalhando na loja. E aí eu vejo como, por exemplo, eu super tenho iniciativa pra divulgar algo de alguém que eu gostei, de um trabalho, de igual, eu comprei o cleansing oil da The Joy Lab, que é aquele óleo que você passa e tira a maquiagem. E é assim, sério, marvelous, maravilhoso. E ele ainda tem a promessa de tirar cravo. E ele realmente tira. A primeira vez que eu passei, eu fiquei chocada. Eu comecei a sentir um monte de grânulo na minha mão. Eu até filmei, porque eu quero fazer uma review. Porque eu sei como é sofrido ter cravos e ter dificuldade de tirar e, enfim. E aí, na primeira vez que eu usei, eu já senti um monte de cravo saindo e eu olhei, fiquei chocada. E eu tenho naturalmente isso de querer compartilhar e divulgar as coisas que eu gostei, que fizeram bem pra mim, que eu acho que podem servir a outras pessoas. Até porque eu tenho a linha 4 no meu perfil energético. E a linha 4 é da conectora, da influente, da intimista. Alguma coisa chegou, porque a Alexa apitou ali. Então eu advogo naturalmente pelas coisas que eu amo. E eu fiquei pensando, cara, por que eu não faço a mesma coisa com o meu trabalho? Então eu criei, por exemplo, o Manual de Funcionamento Energético, que é um produto maravilhoso. Maravilhoso, que ele resolve, gente, tantos problemas. Ele ajuda a resolver tantos problemas na nossa vida. Porque, como eu até estava falando no vídeo anterior que eu acabei de gravar, muitas coisas que a gente entende que são um problema às vezes na nossa vida, no nosso trabalho, não são um problema. Não é, o problema não é o que a gente está fazendo, é o como a gente está fazendo. E entender isso muda tudo. Porque às vezes você acha que você precisa mudar a sua vida 180 graus e você só precisa, na verdade, fazer um ajuste específico
na forma como você organizou sua rotina, como você está entregando o seu trabalho, como você está se relacionando com outra pessoa. Entende o poder disso? E falar, e eu não falo tanto sobre esse meu produto. Na verdade, eu não falo quase nada. Eu arrumei a página de vendas, tá maravilhosa. Nem falei no meu Instagram ainda que eu não convidei as pessoas a verem a página de vendas. Não mostrei o produto por dentro. Inclusive, eu mudei algumas coisas porque eu tô terminando um outro produto. E aí eu tava fazendo e ficou tão lindo. Eu falei assim, gente, tá muito maravilhoso. Eu posso fazer a mesma coisa que o manual. Aí eu tô terminando de atualizar as imagens pra deixar a área de membros linda, igual tá desse outro produto, que é sobre o nosso perfil energético, inclusive. E aí, enfim, esse é um ponto, sabe? Que eu fiquei assim refletindo, mas eu acho que eu saí do tema do vídeo, que era sobre a gente não ter medo de ser tosca e que eu percebi que eu nunca tive assim esse receio de não fazer ou de não mostrar. A minha dificuldade ela é muito mais em vender, em promover algo que eu fiz. E aí isso é uma questão que eu tava refletindo também em terapia. Eu faço uma terapia energética do Pranic Healing, vocês conhecem? Já ouviram falar? Bom, por que que eu nunca tive esse medo de parecer tosca? Eu sempre fui muito espontânea e eu sempre fui muito assim, eu. E eu lembro que eu já recebi muitas críticas pelo meu jeito, que às vezes por ser mais animado, expansivo, assim, algumas pessoas falavam que eu era infantil. Em algumas partes, realmente existia ali uma imaturidade. Mas eu nunca deixei isso me afetar a ponto de não fazer as coisas. Sabe assim? Não porque, nossa, como eu sou super confiante, como eu sou super decidida, porque tinha alguma coisa em mim que, sabe, eu acredito muito que é o meu centro já definido de identidade, direção e propósito, que me movia para aquilo que era. E é uma coisa interessante você olhar no seu mapa energético se o seu centro G de identidade, direção, propósito, né, amor próprio, ele é definido ou não. Porque se ele não for definido, você não é aquela pessoa que veio super ter clareza a todo momento de para onde você tá indo, sabe, de quem você é. Você vai se transformando, todo mundo vai se transformando no caminho. Mas é uma pessoa que é muito mais camaleão, que aprende, que veio aprender muito mais sobre si através das relações, desse contato com o outro, do que a pessoa que já veio com esse centro indefinido, porque ele traz mais uma firmeza de amor próprio, de amor ao próprio corpo, ao próprio ritmo. São coisas muito interessantes quando você vai estudando sobre funcionamento energético. Eu acho muito legal. As pessoas seriam muito mais felizes e sofreriam muito menos se tivessem esse conhecimento sobre elas mesmas e os pais tivessem esse conhecimento para ensinar os filhos, guiar os filhos. Bom, uma coisa que eu posso falar que me ajudou com relação a essa questão de não ter o receio de fazer algo tosco, porque eu sempre acreditei que a melhora vem no movimento, que o refinamento vem no movimento, eu posso trazer com relação a mim, porque eu já fui uma pessoa que tinha muito medo de ser julgada e por mais que eu não deixasse de fazer as coisas, eu sofria muito. Isso afetava a minha autoestima, isso afetava a minha capacidade de me abrir para as pessoas, de ser vulnerável. E era algo assim de muita dor. Algo mudou, na verdade tudo mudou quando eu entendi que se alguém me criticasse por eu ser eu mesma, eu simplesmente não queria essa pessoa perto de mim. Entendeu? Ah, se uma pessoa não quer ser minha amiga, ou não quer ser meu namorado por conta de alguma característica minha, eu é que não quero alguém que não me aceita do jeito que eu sou ao meu lado. Porque eu já fui aquela pessoa que me moldava no que eu achava que a pessoa ia gostar. Às vezes a pessoa nem tinha pedido pra eu me moldar, mas
na minha imaturidade, eu achava que as pessoas iam gostar de mim se eu fosse de uma certa forma. Daí eu buscava me moldar e me adaptar ao que eu achava que outra pessoa ia gostar. E aí eu ficava puta da vida comigo, porque eu tava me traindo. E aí eu vivia numa dicotomia, assim, de querer ser aceita e ficar feliz se outra pessoa tá andando comigo, e ao mesmo tempo de sentir raiva de mim, porque eu sabia que eu não tava sendo autêntica e sincera comigo mesma. Quem nunca? Muitas pessoas nunca viveram isso, né? Mas muitas pessoas também já viveram isso. Enfim. Tem muita coisa muda quando você para pra pensar e fala assim, cara, por que que eu vou querer estar com uma pessoa que não gosta de mim do jeito que eu sou? Não faz sentido. É muita falta de a pessoa. Até quando você entende isso racionalmente, fica mais fácil lidar emocionalmente com isso. Até lidar emocionalmente, por exemplo, com uma rejeição. Eu até tenho um vídeo sobre isso. Depois você olha se você tem o costume de se sentir rejeitada pelas pessoas ou se você já sofreu muito com isso. Porque a rejeição ela só acontece se você coloca outra pessoa como superior e você como inferior. Se você passa a tratar a pessoa como no mesmo nível que você e você entende no seu coração que todo mundo é igual perante Deus, não tem como uma outra pessoa te rejeitar. Entende? Porque a rejeição, ela parte de um princípio de superioridade ou inferioridade. E se a pessoa fala assim, ah, não gostei de você, ou tá tudo bem, beleza, obrigada pela sinceridade. Você aí, eu aqui. Paz. Então, bom, é isso. Agora, sobre essa frase específica de fazer algo tosco, quando a gente aceita a imperfeição e tem coragem de ser tosco ou de fazer alguma coisa tosca, é porque a gente tende muito a associar o nosso valor àquilo que a gente faz, àquilo que a gente produz, a quanto a gente ganha. Mas quando você também retira sua identificação disso, quando você para de associar a sua identidade àquilo que você faz, àquilo que você trabalha, o quanto você produz, o quanto você ganha, é outra revolução na sua vida. Porque você não se mede mais por coisas que são temporárias, por coisas que oscilam, que podem mudar. Isso foi uma das coisas que revolucionou a minha vida também, que foi nesse processo de eu me aproximar mais de Deus e construir intimidade no relacionamento com Deus, de ter uma identidade como uma filha querida e amada de Deus. Não uma identidade de tipo, eu sou valorosa ou valiosa se eu faço X e X coisas, se eu ajo assim, se eu faturo tal. Não, para. Você não precisa associar a sua identidade ao que você faz e ao quanto você ganha. Isso, inclusive, costuma trazer muito problema para os relacionamentos interpessoais, principalmente casamento. Enfim, é isso para consolidar o vídeo. Não associe sua identidade àquilo que você faz ou ao quanto você produz. O refinamento vem com o movimento. Você pode ter as suas inseguranças, as suas questões, mas não se paralise por conta delas. E busque resolver aquilo que é um problema para você. Às vezes existe uma coisa que você vive e que para você tá tudo bem, para outra pessoa é, sei lá, um terror e você vai querer resolver isso, sendo que para você não é um problema. Não faça isso. Não faça isso. Não tenha medo de fazer algo bobinho, proteja isso, porque é no tempo que você vai melhorando e refinando e pode ser algo incrível. E se não virar algo incrível também, tá tudo bem, você vai poder trazer esse aprendizado para outra área da sua vida, para um outro projeto, para uma outra coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa uma sugestão. Se esse vídeo te trouxe alguma ideia, algum insight, compartilha comigo. E se tem algum tema que você gostaria de ver no próximo vídeo, pode deixar aqui também, porque me ajuda muito para criar os vídeos. Um beijo!